Produtores rurais maranhenses estão adotando a integração lavoura-pecuária como alternativa sustentável para aumentar a produtividade, recuperar pastagens degradadas e enfrentar as mudanças climáticas. O modelo já mostra resultados expressivos em produtividade e preservação ambiental. Conheça um caso de sucesso e as vantagens que dizem especialistas e técnicos sobre o futuro do ILP no estado, com o boi de terceira safra. Veja a reportagem. A nossa região é uma região privilegiada. A agricultura maranhense tem vivido uma verdadeira revolução com a expansão do Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, ILP, combinando o cultivo de grãos com soja e milho com a criação de gado em uma mesma área. A prática tem se mostrado uma estratégia eficiente para aumentar a produtividade, melhorar o uso do solo e garantir sustentabilidade econômica e ambiental ao campo. No Maranhão, agricultores têm adotado cada vez mais o conceito do boi como terceira safra, sobretudo na região sul do estado, com o início das obras de um frigorífico com capacidade para o abate de 500 animais dia. O sistema ILP funciona da seguinte forma: após a colheita da soja, o produtor entra com a segunda safra de milho consorciado com braquiária. Após a colheita do milho, o checkmate da integração. O rebanho entra nas áreas agrícolas para aproveitar os resíduos da lavoura, como restos da palha, milho remanescente e a braquiária plantada em consórcio, transformando o que seria resíduo em alimento nutritivo. Essa abordagem não apenas é dos custos com ração, mas também acelera o ganho de peso dos animais. A Fazenda MS, no Alto Gerais de Balsas, é uma das muitas produtoras de grãos que se destaca com o boi de terceira safra. Nessa safra, a fazenda plantou 6.500 hectares de soja e 4.000 hectares de milho segunda safra, consorciada com capim. No período do entre-safra, o pecuarista deu lugar a 4.000 bovinos. Ele explica quais são as vantagens do sistema de integração lavoura-pecuária. A gente tem 6 meses de seca e 6 meses de chuva, então a gente tem mais necessidade de alimentação na época da seca. Você aproveita e faz a integração, que é o que a gente está fazendo. Você tem uma renda extra, que sem a pecuária você não teria, obviamente. E o que tem ocorrido na nossa com essa integração? A gente tem aumentado a produtividade. Essa área especificamente foi a primeira que a gente começou, há em torno de 8 ou 10 anos atrás, quando a gente começou os primeiros. E a produtividade veio aumentando, tanto é que a gente ampliou hoje quase toda a nossa fazenda é feita a integração. Na época nós colhemos 50 e poucos sacas, esse ano a gente conseguiu a melhor produtividade de todas, que foi 68 sacas de soja. Então a gente conseguiu nesse período aumentar em 16 sacas a nossa produtividade, ou seja, tivemos uma rentabilidade maior na soja, aumentamos a nossa produtividade de milho, porque a gente faz milho aqui também, conseguimos aumentar, a gente colhia em torno de 90, porque é bem arenosa essa área, menos até. De acordo com ele, é vantajoso aproveitar o espaço para engordar o gado nesse período de seca e transformá-lo como terceira safra na mesma área de produção. A gente plantou a soja em outubro, colhemos ela em fevereiro, plantamos milho com a braquiária, e aí pós-colheita, final de junho para julho, a gente colheu esse milho e aí o gado veio para a braquiária. O sistema traz vantagens tanto para o solo quanto para o rebanho. A presença dos animais nas áreas cultivadas contribui para a ciclagem de nutrientes, com o esterco bovino funcionando como adubo natural, melhorando a fertilidade do solo. Além disso, o pisoteio moderado ajuda a incorporar a matéria orgânica e a estimular a microbiota do solo, preparando o terreno para a próxima safra de grãos. Além disso, a gente tem, olha a quantidade de fezes de gado que a gente tem, a urina dele que tem sulfato de amônia,
A raiz da braquiária, um hectare de braquiária, mais ou menos, ela produz 10 toneladas de massa seca, mas produz 9 toneladas de raiz. Então você tem uma grande quantidade de raiz também, que fica essa matéria, que vai ter poros para entrar águas e nutrientes, que você consegue aumentar e melhorar a sua produtividade. É um sistema de integração que biologicamente é vantajoso para o solo. Sim, realmente essa é a coisa. Eu falei, biologicamente, agronomicamente, traz uma vantagem muito grande para o solo e para as culturas. De acordo com o médico veterinário Walter Ribeiro, o Valtinho, esse sistema faz com que o produtor consiga maior rentabilidade por hectare, aproveitando melhor o ciclo produtivo. Além dos ganhos agronômicos e econômicos, a ILP também tem impacto positivo na sustentabilidade. O gado ganha peso no período das águas e perde peso no período da seca. Quando a gente tem a integração lavoura-pecuária entrando no processo, a gente tira esse gargalo, entre aspas, da seca, né? Porque a gente consegue ter uma palhada dessa daqui de milho com braquiária, né? E consegue manter os animais em bom score corporal mesmo durante a seca. Se a gente pegar e fornecer uma suplementação proteico-energética, um proteinado no período da seca, mesmo o animal comendo uma palhada dessa daqui, que a gente vê que é uma palhada de baixa qualidade, mas o animal consegue manter um score corporal muito bom no período da seca, né? E a gente só consegue isso na integração lavoura-pecuária, porque no sistema tradicional que a gente tem hoje, a gente não teria uma oferta de forragem em quantidade. A qualidade a gente sabe que é baixa, né? Mas em quantidade a gente não teria. Então os animais acabariam perdendo score no período da seca. A diversificação das atividades reduz os riscos de perda total em anos de instabilidade climática ou de mercado. Nesse lote de vacas, por exemplo, o ganho de peso para o ciclo reprodutivo delas é mais satisfatório. Se a gente olhar aqui atrás, essa vacada, ela vai entrar em estação de monta agora no final do ano, quando começar a chover, novembro, dezembro, e o grande objetivo nosso daqui é manter essa vacada em um bom score corporal. Se a gente olhar aqui atrás, essa vacada tem um score corporal muito bom. E a gente quer manter esse score até chegar à estação de monta. Então a integração lavoura-pecuária, além dela propiciar a gente garantir o score corporal dos animais no período da seca, que é um período crítico para todo mundo, a gente ainda consegue entrar com esses animais num score muito bom em estação de monta e ainda consegue produzir arroba se a gente estiver trabalhando no sistema de recria. Os nutrientes absorvidos pelos animais é outro fator positivo no sistema ILP. Uma fazenda hoje que a gente consegue colher uma safra de soja, consegue colher uma safrinha de milho e depois ainda consegue botar o boi para fazer uma terceira safra, né? É uma coisa fantástica. A gente está numa região de terra cara, a gente está na região do Mato Piba, né? Uma região de terra altamente valorizada, que o produtor de soja, infelizmente, alguns ainda não descobriram o potencial que eles têm na mão de produzir arroba, uma terceira safra ou uma safrinha de boi em uma terra altamente valorizada. Se ele explorar essa terra o máximo possível, o custo dele é diluído. O custo dele fica diluído. Então, a intenção da pessoa fazer uma terceira safra dessa é justamente agregar valor em uma terra que é altamente cara, como a região nossa aqui do Mato Piba. Qual o ganho de peso, Valdir? O GMD, se você pegar num animal de recria, comendo um proteinado, um proteico energético, ele chega a ganhar 500 gramas na seca, 400, 500 gramas na seca, né? O desafio de você ter um animal em plena seca, né, em uma recria ganhando 400, 500 gramas, é muito alto em um pasto normal. E na integração você consegue ter um animal desempenhando 400, 500, até 600 gramas no período da seca, e isso é fantástico. O tempo que os animais permanecem na área de integração também é outro detalhe observado. Nesse caso aqui, todo cuidado para que o gado só absorva o necessário e tão logo seja remanejado para outra área, como explica o zootecnista Fernando Teixeira. Que é uma área que os animais vão encontrar uma quantidade maior de nutrientes. Você pode observar que é um capim que está com uma palhada boa, bastante resíduo do milho que ficou após a colheita, como podemos observar aqui, encontramos espigas de milho que sempre fica após essa colheita. A gente passa em inúmeras áreas que a gente observa que fica muito esse resíduo, e isso aqui para esses animais nessa época é essencial, porque
consegue aproveitar os nutrientes que vão encontrar nesse resíduo e no próprio capim. Nesse outro lote, os bezerros de recria recém-apartados estão em sua primeira seca. E apesar do proteico energético 0,3%, o sistema integração faz com que os animais ganhem peso mesmo no período de seca. São animais todos de ATF, filho de inseminação artificial, né? Filho de vaca comercial com touro PO. Passando pela primeira seca, comendo um proteico energético 0,3% do peso vivo, isso justamente para aumentar o GMD, aumentar o ganho de peso, a gente ter uma produção de arroba considerável, mesmo no período da seca, integração. Né? Então, esses animais, a expectativa desses animais está ganhando aí em torno de 500 a 600 gramas cabeça dia, comendo parte de integração à lavoura pecuária, um proteico energético 0,3% do peso vivo. O objetivo da produção de gado da fazenda é o frigorífico e os animais precisam ser finalizados com a quantidade de arroba satisfatória. Por ainda não estar pronto o confinamento da propriedade, a fazenda está finalizando o gado no semi-confinamento, ou seja, a área de pivôs da produtora de grãos foram divididos em 20 piquetes. E graças à irrigação, o braquiária permanece mais verde. E atrelado à ração do coxo, o gado chega à fase terminal, pesando uma média de 20 arrobas. Esse lote aqui já é um lote que está acima aí de 13 arrobas. Tá? Então, quando o animal termina a fase de recria, em torno de 13, 14 arrobas, ele já entra com a fase de terminação. Esses animais estão em fase de terminação, em termos de sistema de semi-confinamento. Os animais recebem aí em torno de 1 a 1,5% do peso vivo em ração, justamente para dar uma maior taxa de ganho de peso e dar um acabamento de gordura, que é o que o frigorífico quer, né? Então, esses animais a gente espera tirar eles aí na média com 20 arrobas, tá? Que é o peso ideal que o frigorífico gosta. Né? Lembrando que futuramente esses animais não vão ser terminados mais em semi-confinamento, a gente está montando uma estrutura de confinamento, sim, confinamento mesmo, para fazer a retirada desses animais pesados, bois pesados de 14 arroba, novilha de descarte, vaca de descarte que não emprenharam na estação de monta, leva tudo para o confinamento e a gente dá o espaço para uma categoria mais leve, que são bezerros desmamados, né, que produz mais arroba aqui nesse sistema. O especialista falou também sobre a diferença entre o semi-confinamento e o sistema de confinamento para a terminação do gado. O diferencial do confinamento, porque é o seguinte, o semi-confinamento ele dá um ganho real em dinheiro um pouco melhor do que o confinamento. A estrutura de confinamento é uma estrutura relativamente cara, porém o confinamento ele dá um ganho em escala. Né, ele dá um ganho em escala. Para você ter uma ideia, em um curral de confinamento de 50 por 30, 1.500 metros quadrados, você coloca 120 animais. Então, é um volume considerável, um volume muito grande. Isso lhe permite um ganho em escala muito grande. E o animal à parte, ele dá um ganho monetário relativamente melhor. Mas para uma fazenda de integração lavoura-pecuária, igual é a nossa, que a gente precisa plantar em tempo hábil, a gente não pode atrasar, tem safra e safrinha, e mexe com pecuária intensiva, o confinamento ele é uma ferramenta muito apropriada para o nosso sistema. Né? É super interessante. Para quem trabalha com pecuária intensiva, não tem como fugir do confinamento. Ele é uma ferramenta altamente estratégica. Destacou também que o produtor está fazendo o dever de casa e no caminho certo. Hoje a MS ela é cooperada do frigorífico, né? Tem cotas no frigorífico, a tendência é a gente colocar em torno de 3.000 bois por ano dentro do frigorífico. Então o sistema de confinamento, de recria intensiva a pasto e o sistema de confinamento, a gente está no caminho certo. Espero que esse projeto dê certo.